Olá, boa tarde para você. Por 59 votos a 21, o Senado aprovou o relatório e decidiu que a presidente afastada, Dilma Rousseff, deve responder por crime de responsabilidade. A sessão, que terminou na madrugada de hoje, foi coordenada pelo presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski. Quem tem os detalhes da sessão para a gente é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, a sessão durou mais de 16 horas. Durante a votação pelo segmento do processo de impeachment, a casa estava completa com 81 senadores. Era necessária a aprovação da maioria simples, ou seja, metade mais um dos senadores presentes para continuar o processo de impeachment contra a presidente afastada Dilma Rousseff. Vamos ver na reportagem como foi a sessão de pronúncia conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. A sessão começou perto das 10 horas da manhã e o debate continuou até a madrugada desta quarta-feira. O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, assumiu pela primeira vez a condução do processo de impeachment no plenário do Senado Federal. As senadoras e os senadores aqui congregados desempenharão a magna função de juízas e juízes da causa, razão pela qual deverão agir com coragem e independência que o exercício desse elevado munus público exige, pautando-se exclusivamente pelos ditames das respectivas consciências e pelas normas constitucionais e legais que regem a matéria. Na primeira etapa, os senadores apresentaram as questões de ordem, que são questionamentos sobre o processo. Depois de um intervalo para o almoço, começou a segunda fase, a discussão por parte dos senadores. Inicialmente eram mais de 50 inscritos, mas alguns desistiram de falar para acelerar o andamento da sessão. 47 senadores ocuparam a tribuna por 10 minutos cada. Esse processo durou cerca de 8 horas. Depois da discussão dos senadores, acusação e defesa falaram por meia hora cada. Só então os parlamentares começaram a votar cada um dos 4 destaques propostos. Aberta a votação, o presidente, ministro Ricardo Lewandowski, lembrou que o rito seguido durante a sessão respeita o que está previsto em lei no regimento interno do Senado. E ficou definido que algumas questões pendentes seriam reunidas em um destaque preliminar que foi analisado antes do parecer do relator. A regra do artigo 314.3, que determina que se vote em primeiro lugar o parecer, não pode ser de imediato aplicada. Por quê? Porque o artigo 38 da Lei 1079 estabelece que quando há lacunas a serem preenchidas, nós nos valemos de outros dispositivos legais, do regimento interno do Senado, da Câmara, do Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil. Então, nós estamos diante da situação de que temos que votar as preliminares. E como o próprio nome diz, as preliminares têm que ser votadas em primeiro lugar, que pode ser, inclusive, prejudiciais relativamente ao mérito. Então, nós recorremos ao CPC, que é o Código de Processo Civil, que no artigo 938 estabelece que a questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo, caso seja incompatível com a decisão. Em seguida, o relatório do senador Antônio Anastasia, que pediu o julgamento da presidente por crime de responsabilidade, foi colocado em votação. Foi aprovada por 59 votos a favor e 21 contra. Votaram sim 59, votaram não 21, nenhuma abstenção, total 80 senadores. Portanto, está aprovado o parecer, por hora, ressalvados os destaques. Começa oficialmente a fase de julgamento. Agora, a acusação e defesa vão ser notificadas e têm 48 horas para apresentar documentos e indicar até 6 testemunhas cada. A expectativa é que o julgamento ocorra até o final do mês de agosto. O presidente do Senado o senador Renan Calheiros, optou por não votar. A presidente afastada, Dilma Rousseff, será julgada por 4 crimes:
3 edições de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional e as pedaladas fiscais. A data do julgamento final deverá ser marcada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski.